Pode pra cá. Bom, vamos lá. Boa noite a todos, então. Vamos começar com a correção rápida dessas questões que eu passei em aula, essas duas folhas das questões. E depois nós vamos para o encerramento dessa matéria de regime jurídico. Vamos terminar essa chatice de uma vez e começar outra chatice muito semelhante, mas um pouquinho diferente. Então, a questão número 5. Tá? O que vocês marcaram? Letra D, exatamente. A questão que estava incorreta era a questão número 1, né? O 1 em romano, no caso, né? Porque ali fala em demissão por decisão administrativa e é judicial. Tá? Depois, boa noite. A questão 6, letra A. A aprovação em concurso público é a forma de investidura. A questão número 7. 6 é a A. A 7, sobre a vacância, qual dessas não é uma forma de vacância? A letra E, nomeação, ela é forma de provimento unicamente. Né? A questão 8 é letra C, reintegração. A questão 9 é letra B, ascensão. Essa aqui é aquelas questões que o professor tira do Fiofop, que isso nem existe. Tá? A questão 10, nós temos duas erradas e duas corretas. A 1 e a 3 estão incorretas, a 2 e a 4 estão corretas. Então, letra D, de dado. Na questão número 11, acertando a primeira, tu já tinha a resposta, porque nenhuma termina com 1, a não ser a questão correta. Então, era a letra C. Não tinha como errar essa. Tá? Eu me esforcei para fazer, perdi um tempão para fazer isso aqui e errei na hora de montar as alternativas. Só perdi meu tempo. A questão número 12, assinale a alternativa correta. A alternativa correta é a letra E. Será tornado sem efeito o ato de nomeação se não ocorrer a posse e o exercício nos prazos legais. Alguém marcou alguma diferente? Marcou a letra C. O exercício vai ser dado pelo chefe da repartição. Não é necessariamente o secretário. Se você for lotada numa escola, pode ser a diretora. E a diretora da escola não é uma secretária. Não é secretário da repartição, é o chefe da repartição. Nem todas as repartições têm secretários. Existe um secretário de saúde, mas existem chefes nas outras repartições, nos postos de saúde, enfim, que respondem ao secretário. Então, é o chefe da repartição. A questão número 13, a resposta é a letra A, desinteresse, é a única que não existe lá na... Embora a falta de dedicação ao serviço possa ser considerado desinteresse, né? Nós estamos falando pela letra da lei. A questão 14, a resposta certa era a letra C. Era a única questão correta. Tá? A função gratificada não pode ser cumulativa com cargo em comissão. Ou tu recebe função gratificada, ou tu recebe como cargo em comissão. A função gratificada ela é cumulativa com o salário normal do servidor estável, esse sim. Tá? Depois a questão número 15, perguntava qual era a incorreta. Tá? Letra C. Tá? Salvo imposição legal ou ordem judicial e não ordem administrativa sobre os descontos no contra-cheque do servidor. A questão número 16 perguntava o que não era uma vantagem. A licença-prêmio não é uma vantagem, letra D. Licença-saúde, desculpa. Não. Eu marquei... Tá. Eu falei D, é licença-saúde, eu só na hora de falar falei errado. A licença-saúde, sim. A licença-prêmio, embora não seja pecuniária, em dinheiro, ela é uma vantagem, sim. Perdão. Não. Mas eu botei D aqui. Eu botei D aqui. Eu achei que eu ia apanhar. Não, mas tá certo, eu tô errado. Eu não tenho problema em me corrigirem. Quando eu erro, não tem problema nenhum. Pode me corrigir, tá tudo certo. Sim. A licença-prêmio, ela quando solicitada, ela pode ser
Pode. Ela é a Sempre ela, tá, eu sei que eu tenho visto, mas eu quero saber até que ponto ela pode ser negada. Isso é uma questão bem difícil de dizer, tá? Porque não tem nenhuma regra que diga especificamente pode ser negada tantas vezes. Eu já vi pessoas entrando na justiça para garantir o seu direito a gozar licença-prêmio porque eram negadas pelo chefe. Alegam perseguição política, alegam má vontade da chefia. Eu já vi, nesse sentido, pessoas, inclusive, entrando judicialmente. Não aqui em Quaraí, não é o caso aqui, eu não sei qual é a realidade aqui. Tá? Eu não vou evitar. Vou evitar. Entendeu? Porque eu tenho trabalhado nessa que a trânsito, nesse caso, Sim. e aí as pessoas solicitam a licença-prêmio e a gente não tem como suprir o lugar daquela pessoa no serviço, então Sim, é negado. e é negado. Mas aí, às vezes, a pessoa está com problema de saúde e acaba solicitando a licença-prêmio. Tá errado? Eu sei, aí por isso que eu acho que, né? Tá errado? Tem que solicitar a licença-saúde. Tem que atraca um atestado e a prefeitura que se vire. É para isso que serve a licença-saúde. Não é para tirar a licença-prêmio para tratamento de saúde. Porque acaba... Tá desvirtuando. A licença-prêmio é para fazer o que quiser. Entendeu? Eu vou assistir a Copa do Mundo, eu gosto da Copa do Mundo, eu vou assistir lá. A Copa do Mundo feminina agora vai ter. São dúvidas minhas, tá? Mas de repente seja das colegas também. E se a pessoa disser assim, eu quero desfrutar da minha licença-prêmio, ponto, e aí eu vou entrar e não vou trabalhar, e aí como é que fica? Bom, vai ter que... não, é que tu não pode ter auto-dar uma licença-prêmio a partir de uma determinada data. O que tu vai ter que fazer, se for negado, é recorrer ao judiciário. Administrativamente não está resolvendo, tu pede pro teu chefe não dá. Tu solicita uma revisão pro secretário, o secretário não dá. Tu solicita um recurso. Por quê? Direito de petição. Tu pode recorrer ao prefeito. Das decisões intermediárias, tu pode recorrer ao prefeito. Recorre ao prefeito, o prefeito ainda assim te nega, tu tem o suficiente para embasar uma ação judicial. Né? Uma vez negado, pode ser autorização, pode ser um problema da prefeitura, está faltando gente, não tem como te colocar e tal. Uma segunda vez e tal. Só que assim, ó, tem um limite até onde isso pode ir. Tá? Porque é um direito. No momento que um servidor está sendo proibido por vários e vários anos, ou por muitas vezes solicitado, de gozar dos seus direitos, né? Como é que quando tira férias pode? Quando tira férias, arrumam quem colocar no lugar da pessoa. Por quê? Porque as férias têm multa. As férias do Tribunal de Contas vêm para cima. As férias dá problema para o prefeito. Então eles dão. Né? Ué, esse mesmo servidor que faz falta e não pode tirar um mês de licença-prêmio, tira um mês de férias dali a pouco. E como é que quando é férias ninguém complica? Entendeu? Então tem isso aí. Então, assim, ó, é uma questão que pode ser judicializada, mas não tem outra forma de fazer. O secretário, o teu chefe direto negou, tu fez o teu direito de petição, recorreu ao prefeito e também foi negado, e isso se repetir uma ou duas vezes, uma vez tudo bem, é a critério de fato, mas várias vezes, entendeu? Já começa a cair no âmbito de negar direitos. Tá? Vamos seguir aqui, porque nós temos bastante coisa para ver. Tá? Depois a 17. O que não é uma indenização? Letra B, ressarcimentos. A questão número 18, a resposta é letra A. Tá? No caso que o deslocamento não exija pernoite fora da sede, mas exija pelo menos 2 refeições, as diárias serão pagas por metade. A 19 pergunta quais são as gratificações e adicionais. A letra E não constitui uma gratificação. Na verdade, essa pergunta está mal formulada, né? Constituem gratificações. Gratificação natalina é gratificação? Sim. Adicional por tempo de serviço? Sim. Adicional pelo exercício da atividade perigosa? Sim. Tudo isso é gratificação, tudo isso é adicional, não é? Faltou um exceto aí. Faltou... Sim, gente, mas o cabeçalho está incorreto. Constituem gratificações e adicionais. Tem 4 respostas certas nessa questão. Essa questão tem que ser anulada. Faltou por parte do professor colocar um não constituem ou constituem gratificações, vírgula, exceto. Tá? Então, essa questão 19,
seria a E a resposta correta, mas como ela está mal formulada... Mas a gratificação específica não consta lá. Gratificação especial. Não. Vamos lá. Na intenção da questão que eu formulei, a resposta seria a E, mas está mal formulado o enunciado. Entendeu? E enunciado mal formulado é questão incorreta. Cabe recurso. É questão incorreta e todo mundo ganha. Tá? A gente tem que pensar como a banca, não adianta. O erro foi meu, foi da banca. Nesse caso, eu estou fazendo o papel da banca. Faltou um exceto ali, com exceção de, alguma coisa nesse sentido. A intenção realmente foi que a E fosse a certa. Né? Eu inventei uma específica onde não existe, seria especial. A questão número 20, a resposta é a letra D. Tá? O adicional de penosidade é de 20% e não de 30%. Tá? E a questão 21, essa 21, essa é para sacanear. O que vocês marcaram? Eu marquei A. A. Eu marquei A porque a gente Falta um S. tem prejuízo e é sem Exatamente. Essa é um pega-ratão brabo. Eu coloquei ali para sacanear só. Essa eu fiz na maldade. Tá? Essa eu fiz na maldade. É sem prejuízo da remuneração e não em prejuízo da remuneração. Geralmente tu não pega questões assim em prova, com um pega-ratão assim tão pesado. Tá? Mas eu quis dar uma judiadinha também para ver se vocês iam apanhar um pouco nela. Porque aí tiveram que ler várias vezes e assim aprende. Tá? Questão 22, letra B. Seria ótimo ter uma... Não, licença por motivo de viagem. Eu vou viajar, vou lá ver a sogra, vou lá ver o... Desestressar. Seria bom, né? A questão número 23. A resposta é a letra D, porque o prazo é 5 dias após a eleição e não no dia seguinte da eleição, que tem que voltar. E a questão número 24, sobre concessões. Letra C. Até 5 dias para qualquer pessoa da família. Não é qualquer pessoa da família, como nós acho que vimos na última aula. Né? A madrasta vale mais que a vovozinha, então não é qualquer pessoa da família. Letra C. Então, nos encaminhando para o fim desta matéria aqui. Tá? Tá. Qual? Tá aqui. Ah, não, é o mesmo, tá? Imprimido. É o mesmo? Tá. Tá. Eu imprimi. Nós fomos até onde na última aula? Até o tempo de serviço, né? Vimos tempo de serviço. Tá? Então... Tá. Tá. Agora nós vamos entrar na parte mais administrativa, vamos dizer assim, de discussão. Gurias, por favor. Vamos lá. Ó. Capítulo 6. Tá. Agora nós vamos entrar no capítulo 8, direito de petição, artigo 122. Tá? O direito de petição, a partir de agora, eu não vou ler artigo por artigo. Eu vou explicar para vocês, tá, de forma mais explanativa, vamos dizer assim, porque fica mais fácil do que eu ficar lendo artigo por artigo. Tá? Fica mais fácil para vocês entenderem no longo prazo. Tá? Direito de petição é o direito que o servidor tem de solicitar para suas chefias qualquer pedido que ele tiver, qualquer reclamação que ele tiver, qualquer pedido de reconsideração de alguma coisa que lhe seja negada. Tá? Também serve, o direito de petição também engloba o direito do servidor se defender daquilo que ele entende que ele é acusado, justa ou injustamente. Não faz diferença, todo mundo tem direito à defesa, mesmo que tenha cometido erro. Tá? A regra geral dos processos, e engloba também os processos administrativos, diz que todo mundo tem direito à defesa.
Então, às vezes a gente vê, como é que pode um advogado defender uma pessoa horrorosa dessas que matou uma criancinha e tal, não sei o quê. É horrível, de fato é. Entendeu? A gente sabe que é, e vocês quase todas devem ser mães. Quando uma sofre, todas sofrem, é sororidade, meu irmão. E vamos embora. Mas a regra geral é que todo mundo, não importa o que tenha feito, tem direito à defesa. Então, o servidor tem entre o direito de pedir, tá? Aquilo que lhe é de direito, como a colega lá, a questão, pede a licença-prêmio, o chefe lá dela não dá licença-prêmio, ela recorre dessa decisão do chefe para o prefeito. As decisões, as solicitações que tu fizer e te forem negadas, tu tem direito a um recurso administrativo para a autoridade superior. Tá? Então, isso é direito de petição. Também é direito de petição se defender daquilo que tu fores acusado. Tu pode fazer isso pessoalmente, se tu entender que tu tem condições de fazê-lo, ou através de um procurador, através de um advogado, de alguma pessoa que te represente. Tá? Não, o direito de petição não precisa necessariamente ser pessoal. Ele pode ser passado uma procuração para que alguém faça isso por ti. Alguém que tenha mais experiência na área, mais conhecimento, ou pode ser até mesmo um colega que tenha larga experiência no setor, ou já tenha feito isso antes, ou passado por uma situação semelhante. Esse colega tu pode autorizar que esse colega faça isso por ti. Isso é direito de petição. Tá bem? Depois, o regime disciplinar, no 129, tá? Tem alguns artigos aqui que eu preciso que vocês tenham bem em... Vocês vão ler todos eles com calma e vocês vão ver que eles são o básico do básico. Tá? Quais são os deveres do servidor? O que um servidor público tem que fazer? Obrigatoriamente. Vimos muitos direitos até aqui. Licenças e gratificações. Bom, agora vai começar a ficar feio. Né? Agora vem ladeira abaixo. O que vocês são obrigados a fazer, o que vocês são proibidos de fazer, né? E o que acontece se vocês não fizerem isso que está aqui. Então, a partir daqui, nós entramos na parte que dá medo, que é a parte das punições. Tá? Então, são deveres do servidor. Vocês vão ver que é aquela coisa básica, que se exige de todo mundo que vive em sociedade, vive em comunidade. Exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo, lealdade às instituições, não sair falando mal, assim que nem vocês estão fazendo agora da prefeitura lá, que não dá licença-prêmio para vocês, essas coisas, tá? Tá sendo gravado ainda, hein? A voz de vocês, ainda bem que não mostra a cara, só mostra a minha. Só pela voz não vai dar certo, tá? Observância das normas legais, tá? O prefeito determinou um horário de funcionamento para aquela repartição que tu trabalha, tu tem que seguir aquela norma, ela é uma determinação superior. Há uma determinação que tem que trabalhar fora do horário, uma hora extra que seja necessária, que seja autorizada pelo prefeito, mas é obrigatória de fazer, tem que fazer. Né? É esse tipo de normatização. Atender com presteza ao público, levar ao conhecimento da autoridade as irregularidades. Essa aqui é uma droga. O 6. Levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades que tiver ciência e razão no seu cargo. É a segunda vez que essa lei te obriga a dedurar os colegas. É a segunda vez. Vejam, essa lei obriga que o servidor seja X9. Tá? Dessa lei, eu sempre coloco que no momento que tu ficar sabendo de algo que está errado e não passar ela adiante, as autoridades competentes, tu está sendo permissivo também. Se tu for, depende. Se tu for colega, tu está sendo permissivo. Se tu for chefe, tu vira cúmplice. Tá? Se tu for chefe, tu vira cúmplice. Já vamos ver isso. Nós já vamos ver, já vamos chegar lá. Tá? Eu preciso, uma coisa importante aqui, eu sei que não acontece, que vocês são servidores públicos muito sérios, eu nunca ouvi falar de alguém que tenha feito isso, mas é importante vocês saberem, guardar sigilo sobre o assunto das repartições. Eu sei que ninguém sai falando das coisas que acontecem na repartição, que ninguém fala nada, ninguém comenta, tá? Mas vocês fiquem sabendo que se por acaso alguém comentar, pode dar ruim. Tá? Tá. Manter conduta compatível com a moralidade administrativa. Aqui, gente, nós estamos falando
tá? Não só do serviço público do teu horário ali das 7 a 1, tá? Moralidade administrativa é para tudo. Tá? Eu disse isso na primeira aula, vamos repetir agora. Tá? O servidor público ele foi criado, esse sistema de servidor público, para ser uma casta diferenciada, para ser modelos para a comunidade onde ele está inserido. Pessoas de boa índole, pessoas de ficha limpa, que não tenham antecedentes criminais, e eles pedem isso para vocês, que estejam em dia com condições com o eleitoral, que estejam em dia com o exército, não tenham sido lá expulso em desonra do exército, lá para os homens, negócio administrativo lá do exército. Né? Então vejam, eles querem pessoas de bem. É até ruim falar em pessoa de bem hoje em dia, mas essa expressão até nem está funcionando direito. Mas, sabe, querem pessoas que tenham assim, ó, retidão de caráter. É isso que se busca num servidor público. E a moralidade diz respeito a isso também, em todas as suas atividades diárias. Não é que tu não pode ir num baile dançar, não é que tu não pode beber de vez em quando um pouquinho para mais, não é isso. Mas tem uma coisa que exaspera o limite e é por isso que certos servidores, muitas vezes, vêm a ser exonerados, entram com um processo de pedido de demissão, né, por conta de fatos extra que eles têm cometido. Cometimento de crimes, condenação por crime, por pena privativa de liberdade, perde cargo, enfim. Então, essas coisas, elas são feitas lá do lado de fora, não tem muito a ver com o serviço público, mas elas afetam o serviço público como um todo, porque o servidor é a face do serviço público. Né? Quando a mãe leva o aluno lá para vocês, está entregando para o serviço público e vocês são os representantes. Quando eu entrego um mandado, quando eu cumpro alguma coisa, quando eu entrego um documento na casa de alguém, eu estou representando o judiciário. Se eu for debochado, se eu ficar passando carão, se eu ficar fazendo comentários que eu não devo, isso vai refletir na imagem do órgão que eu estou representando. Então é por isso que é tão importante a moralidade administrativa. Isso deveria funcionar, esse discurso tinha que ser feito para outras pessoas que não vocês, deveria ser feito principalmente para nossos políticos, em todas as esferas, mas eles já não têm mais, eu já não vejo mais conserto neles, eu gostaria pelo menos de tentar inspirar vocês que vão entrar novos. Tá? Eu preciso que vocês prestem especial atenção do 10 até o 16. Façam uma chave aí que ligue esses incisos todos, porque esses podem dar pena de demissão. Tá? Os outros dão outro tipo de pena, mas não necessariamente demissão. Esses aqui podem gerar demissão. Tá? Que é ser assíduo e pontual ao serviço. A pessoa que falta muito, reiteradamente, e já foi punida por isso, tá? Mas já tem que ter sido punida, e já foi punida por isso, tá? Ela pode ser demitida. Tratar com urbanidade as pessoas, não ser grosseiro, não ser ríspido, não ser mal educado, não bater nos outros. Tá? Representar contra a ilegalidade ou abuso de poder. Não cumprir ordens ilegais. Tá? Não cumprir ordens ilegais. Ir contra decisões que são administrativamente erradas. Tá? Apresentar seu serviço em boas condições de asseio e convenientemente trajado ou com uniforme determinado. Então, assim, evitar o cropped, né? A regata aquela que vem até aqui assim, mostrando toda a barriga do borracheiro ali, né? Isso eu estou falando mais para os homens que gostam de usar uns regatão assim, que vai lá na bermuda, né? Essas coisas assim, tem que ter um certo... Né? Tem que ter um certo pudor entendeu? Não é gola alta, não é nada nesse sentido, entendeu? Mas é ter sabe, a roupa alinhada, sabe? Tu vai representar o teu órgão público no momento que tu tá. Bom, eu sou mecânico, eu vivo cheio de graxa. Bom, meu macacão tá engraxado. Tudo bem, teu macacão pode estar engraxado porque faz parte do teu serviço. Mas ele não precisa ter um buraco aqui assim e tu anda sem cueca, né? Entende? É nesse nível que eu tô falando, tá? Não é uma blusinha de alcinha num dia quente. Isso aí não vai prejudicar ninguém, a não ser que haja uma combinação, uma regra específica. Não é, entendeu? Não é questão de pudorismo, é questão de, efetivamente, apresentação. Tá?
Observar normas de segurança, medicina do trabalho, uso obrigatório de equipamento de proteção individual, quando são fornecidos, vamos deixar claro. Né? A gente sabe que não é assim. Tá? Manter espírito de cooperação e solidariedade com os colegas de trabalho. Isso aqui não acontece, todo mundo se dá tão bem. Eu nunca vi isso. Frequentar cursos e treinamentos instituídos para seu aperfeiçoamento ou especialização. Tá? Tu tem os cursos que são obrigatórios, o servidor tem que participar, porque falta de dedicação ao serviço é um critério para demissão. Né? Então, no momento que tu não tem interesse em aprender, tu não tem interesse em te dedicar, tu não tem interesse em evoluir como servidor e como pessoa, em aprender, fica difícil. Então, o serviço público provavelmente não vai ter querer mais. Apresentar os relatórios das atividades nos casos que são necessários, sugerir providências tendentes à melhoria ou aperfeiçoamento do serviço. Isso é um ótimo jeito de arrumar mais serviço. Né? E o chefe leva o crédito. Tá? Aqui vem aquela questão que eu falei antes. Será considerado como coautor, ou seja, como cúmplice, como participante do delito, da irregularidade, né? O superior hierárquico que, recebendo denúncia ou representação a respeito de irregularidades no serviço ou falta cometida por servidor, deixa de tomar as providências necessárias. Então, o chefe que sabe que um servidor cometeu alguma coisa errada, tá? E que não faz nada para apurar esses fatos, ele é considerado cúmplice desse servidor e vai responder junto. Tá? Depois o artigo 30 fala das proibições, tudo aquilo que é proibido ao servidor fazer. Tá? Qualquer ação ou omissão, ou seja, fazer ou deixar de fazer, coisas que comprometam a dignidade, o decoro da função pública, que firam a disciplina, que firam a hierarquia, como se ausentar ao serviço durante expediente sem prévia autorização, retirar sem prévia anuência da autoridade competente qualquer documento ou objeto da repartição. Os notebooks da prefeitura não são para levar para casa, uma máquina de fotografia não é para levar para casa, o grampeador não é para levar para casa, entendeu? Enfim, seja lá, o carro da prefeitura não é para levar para casa, tá? Não, acontece muito. É raro, mas acontece muito, como diz no coisinha aqui, tá? Recusar fé em documentos públicos, deixar de assinar aquilo que tu é obrigado a assinar, tá? Pessoal, por favor, vamos lá. Tá? Opor resistência injustificada ao andamento de documento ou processo ou execução de serviço. Fica enrolando, tá? E não fazer o teu trabalho como tu deveria fazer por conta de um motivo pessoal. Porque tu não gosta daquela pessoa, porque aquela pessoa está te devendo uma pedra, porque tu está com preguiça naquele dia, ou seja lá o que for, retardar o andamento do serviço por um motivo pessoal. O serviço público tem que ser impessoal. Tá? Referir-se de modo depreciativo ou desrespeitoso às autoridades públicas. Então, nada de falar mal do prefeito, do presidente da Câmara, do juiz da comarca, da promotora de justiça, do delegado, entendeu? Do vice-prefeito, do vice-presidente da Câmara. Essas pessoas que são tratadas como autoridades públicas, não pode sair falando mal dessas pessoas, denegrindo, inventando histórias, ou mesmo que as histórias sejam verdadeiras, é fofoca. A fofoca não é uma coisa saudável para ninguém. Às vezes é divertido, eu sei, mas não é. Tá? O artigo 132 diz que é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto os casos da Constituição Federal. Tá? O que a Constituição Federal diz? A Constituição Federal diz que tu pode acumular 2 cargos. 2 cargos de magistério. Tu pode acumular 2 cargos de saúde. E tu pode acumular 1 cargo técnico mais 1 de magistério. Desde que haja compatibilidade de horários. As cargas horárias têm que bater. Então, tu pode ter 2 contratos de magistério de 20 horas, tu pode ter 2 funções na saúde em 2 locais diferentes, desde que batam as cargas horárias,
ou um cargo técnico e um cargo de magistério. Então eu passo num concurso, eu já tenho um cargo técnico, o meu cargo como oficial de justiça é um cargo técnico, tá? É o que você considera um cargo técnico. E eu tenho esse cargo técnico e eu passo num concurso para dar aula no ensino, como eu tenho lá a faculdade de matemática, Deus me livre, qualquer coisa assim, né? E eu passo num concurso público, eu posso dar aula à noite, entendeu? Desde que haja compatibilidade de horário com o meu trabalho normal, eu posso, não há problema nenhum. Tá? Também há uma certa autorização com compatibilidade de horário para algumas situações envolvendo um cargo técnico e um cargo político. Mas aí depende muito da situação. Geralmente o servidor da prefeitura ele é liberado das suas funções e ele vai entrar em licença para exercer esse cargo político. Um servidor da prefeitura que vira vereador, por exemplo, ele dificilmente vai conseguir manter o seu cargo, porque há uma determinação de que ele saia, né, de que ele se afaste. Tá? Se ele for de outra esfera, depende do chefe dele. Né? Tem que conversar. Mas foi o fato de ser um dia. Tá? O quê? Por exemplo, lembra aquele dia que ela falou agora, nesse caso aí, que exerceu o mandato de vereador e seguir sendo professora. Tem que haver compatibilidade de horários e tem que ver o que bem certinho quais são as... No momento, né? Tá acontecendo no momento, mas é do Estado, né? Não é do município. É aqui. Não, eu sei quem é, mas ela é do município. Sim, ela trabalha no... Bom, então ela tem autorização para isso. Exatamente. Então tá autorizada. Então tá autorizada. Se ela tá autorizada, não tem problema. A sessão agora. É à noite. Passou para a noite agora. Pra noite agora, mas era de manhã. Justamente por causa dela. O Armênio, ano passado, ele estava lotado no DIU e estava trabalhando à noite. Aí ele não Né? No dia, ele acertou com a direção da escola lá, fez um acordo para não colocarem ele no dia da sessão, não colocarem ele e pronto, mas ele seguia fazendo a carga horária dele. É uma questão de compatibilidade. Tá? Depois o artigo 133 até o 138 fala das responsabilidades. O servidor vai responder civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições. Então o servidor comete um fato lá, uma barbeiragem no trânsito, por exemplo, lá, e bate com o veículo da prefeitura, tá? E estraga o muro de uma casa, tá? Por uma barbeiragem dele, tá? Não tinha nada errado com o freio, não tinha nada errado com o veículo, foi barbeiragem mesmo, falta de atenção. Ele pode responder tanto civil, quanto penal, quanto administrativamente. O que isso quer dizer? Responder civilmente é pagar os danos. É pagar os danos para a pessoa. Pagar um dano moral, pagar um dano estético, caso tenha machucado alguém, alguma coisa nesse sentido. Penal é se ele cometeu crime ao fazer isso. Ele estava dirigindo embriagado, ele causou uma lesão corporal no trânsito, machucou alguém, tá? Por conta da sua ação errada, por conta da sua negligência, da sua imperícia, da sua imprudência, né? E vai responder também administrativamente, vai responder um processo administrativo dentro da prefeitura que vai lhe render uma punição. Né? Mas a prefeitura que vai pagar o dano. Sim, a prefeitura vai pagar o dano, mas a prefeitura vai cobrar dele. Vai descontar dele depois aos poucos. Entendeu? Vai descontando dele. Tá? Responsabilidade civil decorre de ato omissivo ou comissivo, que ele deixou de fazer ou que ele fez. Omissão é não fazer, comissão é ação, fazer. Doloso ou culposo, intencional ou sem intenção, que resulta em prejuízo ao erário ou a terceiros. Ele causou um prejuízo ao município, ou ele causou ao município, na sua função, causou um prejuízo a uma terceira pessoa que não é do município. Tá? A indenização de prejuízo causado ao erário pode ser liquidada na forma do artigo 70, que aí da forma pode ser parcelado, né, descontado no seu contra-cheque, e tem que ser pago tudo de uma vez só, se ele vier a ser exonerado ou demitido. Né? Responsabilidade penal abrange os crimes e as contravenções imputadas, e a administrativa resulta do ato omissivo ou comissivo praticado no desempenho do cargo ou da função. Mesma situação. Ele cometeu um ilícito, ele agiu mal, que vai responder um processo administrativo disciplinar,
sim, agiu. Ou não, não agiu. Então tem que ser analisada essa questão. As sanções civis, as sanções penais ou as administrativas poderão cumular-se sendo independentes entre si. Isso é uma regra básica do direito. Sanções de esferas diferentes podem se acumular. Tu responde penalmente pelo crime que tu cometeu e também pode responder civil pelo mesmo fato. Porque tu não pode responder duas vezes na mesma esfera pelo mesmo fato. Entendeu? Ser denunciado duas vezes pela mesma situação, não. Mas em esferas diferentes, porque uma quer uma punição na área criminal. Prestação de serviço de comunidade, uma prisão, seja lá o que for. A outra quer um ressarcimento em dinheiro, quer um pedido de desculpas, quer, enfim, lá seja lá o que for, a reforma do negócio, a correção de um erro. Às vezes nem é dinheiro, às vezes é uma correção de um erro numa medição que um determinado, uma pessoa lá fez mal, um servidor fez mal e acabou prejudicando o direito de uma pessoa, enfim, né? A responsabilidade civil ou administrativa do servidor será afastado em caso de absolvição criminal que negue a existência do fato ou que negue. Então, se a justiça criminal entender que aquele servidor não agiu mal, tá? Que não foi ele, ou que aquilo não foi crime, aquilo não houve, essas outras se perdem. Tá? Uma automaticamente nem precisa decidir sobre as outras, elas automaticamente se perdem no caminho. E se o servidor fizer uma caca, o que pode acontecer com ele? Ele pode tomar uma das seguintes penalidades disciplinares. Advertência. Advertência, gente, nada mais é do que uma mijada oficial, tá? Tu vai ter um puxão de orelha oficializado que vai ficar na tua ficha lá, escrito que na data de tal, por tal motivo, o servidor tal recebeu uma punição de advertência. Tô te dando um cartão amarelo aqui, ó. Tu cometeu um erro, na próxima vai ser mais grave. Tá? Suspensão é o que o nome diz. Tu sai e tu vai esfriar tua cabeça em casa uns dias. Tá? Demissão. Sem remuneração. Sem remuneração. A demissão é a pena mais grave do serviço público. Tu vai para casa e tu perde o teu cargo. É a perda do cargo público. Tá? Cassação de aposentadoria ou de disponibilidade. Cassação de aposentadoria ou cassação de disponibilidade. Isso é para aqueles servidores que estão aposentados ou estão em disponibilidade remunerada, que a gente já viu lá atrás, que quando não tem vaga para ele, quando o cargo dele é extinto, não tem onde colocar, que raramente acontece, né? E, por fim, a destituição do cargo ou da função de confiança. Destituição da função de confiança da FGE ou destituição do cargo de CC, tá? Como eu disse, advertências são para aquelas situações mais leves. Tu vai tomar uma advertência. Tu tem chegado atrasado todos os dias, e a gente tem anotado isso. Tu já teve descontos no teu salário por conta dos teus atrasos frequentes ou das tuas faltas. Toda feriado na quinta-feira, o cara não aparece na sexta. Todo feriado na terça-feira, o cara não aparece na segunda. E não justifica, não diz o porquê. Tá? Simplesmente... E atracam falta injustificada nele. Assina a ata, falta injustificada, desconta o salário. 3, 4 vezes, várias vezes isso acontece. Dá uma advertência para esse cara. Pode dar uma advertência para esse cara. Pode dar uma advertência. Tu já faltou 2, 3 vezes. O chefe é meio cri-crizão e tal, botou no papel, tem que descontar. Vai para o setor, vai para os recursos humanos e desconta, né? Então, pode tomar uma advertência. É um primeiro sinal. A suspensão, tu vai para casa, tá? Tu vai para casa sem remuneração. Tá? Sem nenhum tipo de remuneração. Tá? Ou tá? Tu fica trabalhando, tá? Fica trabalhando, mas recebe a metade do salário. Tá?
Não, nós precisamos de ti. Tu está suspenso, mas nós precisamos de ti. Então tu não vai para casa sem receber nada. Tu vai ficar trabalhando, mas vai receber metade do salário nesse período. Qual é o meu tempo de suspensão? 15 dias. Tá? Tomou 15 dias de suspensão. Tu vai tirar 15 dias em casa sem receber nada. Zero. Tá? Ou tu vai trabalhar 15 dias com a metade do salário. Existe tempo máximo? 60 dias é o tempo máximo da suspensão. É um gancho, né? É um gancho. Tá? A aplicação das penalidades serão considerados a natureza e a gravidade da infração, os danos que dela provierem para o serviço público, as consequências agravantes ou atenuantes e os antecedentes. Tudo isso vai ser analisado. O quanto aquele servidor é bom ou é mau, o quanto já se repetiu aquele fato e o quanto aquela conduta dele causou de dano para o serviço público. Dano em dinheiro ou dano em imagem. Tá? Não poderá ser aplicada mais de uma pena pela mesma infração. É uma pena só, vai ser decidido no processo administrativo. Todas essas penas só são aplicadas no final de um processo administrativo disciplinar. Isso aqui não sai da cabeça da pessoa sem nenhum tipo de... Entendeu? Tem todo um procedimento que é tomado com direito à defesa e apresentação de provas, tudo o que precisar. Nós vamos ver agora em seguida, né, para se resolver essa situação. Tá? Observado o disposto no artigo precedente, as penas de advertência ou de suspensão será aplicada a critério da autoridade competente por escrito na inobservância do dever funcional previsto em lei, regulamento ou norma interna e nos casos de violação de proibição que não tipifique infração interna. Ou seja, se aplica suspensão e advertência naqueles casos de coisas que o servidor é proibido de fazer e naquelas coisas que o servidor tem dever de fazer e não faz, a não ser que caiba uma pena maior. Tá? Então é ali no 129, no 130, tá? É nessas questões que se envolve, que se aplica essas penas. O artigo 143 diz que a pena de punição não poderá ultrapassar 60 dias e que quando houver conveniência para o serviço, a penalidade da suspensão poderá ser convertida numa multa na base de 50% por dia da remuneração, ficando o servidor obrigado a permanecer em serviço. Foi o que eu expliquei para vocês. Né? Tu perde a metade do teu salário durante o período da suspensão e segue trabalhando. Tá? Isso é critério da administração, não é o servidor que escolhe. Não, agora eu tô brabinho, magoei, vou para casa. Não, tu vai ficar trabalhando e eu vou te dar uma multa de metade do salário. Né? Aí vai ser demitido. Já está sendo suspenso. Você nega o quê? A trabalhar? Trabalhar metade desse. É falta injustificada todos os dias, ele é obrigado a comparecer. É falta injustificada todos esses dias e indisciplina, e insubordinação. E ele vai para demissão. Não, ele vai para demissão. Aí está pedindo para ir para demissão. Aí está pedindo para ir para demissão. Ah? Será aplicada ao servidor a pena de demissão nos casos de artigo 144. Tá? Crime contra a administração pública. Esses crimes estão lá no Código Penal. Tá? Crimes, falsidade ideológica, falsidade documental, peculato, corrupção passiva, concussão, tudo isso que está lá no Código Penal são crimes contra a administração pública que forem cometidos por uma pessoa, mesmo que não sejam cometidas no exercício da função. Se cometer algum crime desses e for condenado pela justiça, se aplica a pena de demissão para essa pessoa. Abandono do cargo. Considera-se abandono do cargo aquela pessoa que deixa de comparecer ao trabalho injustificadamente por mais de 30 dias consecutivos. Tá? Ficou mais de 30 dias sem aparecer, se aplica a pena de demissão. Indisciplina ou insubordinação grave ou reiterada. Um ato muito grave de indisciplina, de insubordinação, ou vários menores que vão se acumulando. Ele é perito em não cumprir ordem, em ser reclamão, resmungão, respondão, enfim. Improbidade administrativa. Isso é uma penalidade para aqueles gestores de dinheiro público. Pessoas que lidam. Isso aqui não é para qualquer servidor, é só para aqueles servidores que efetivamente manuseiam dinheiro público.
gestores de despesa, diretores de escola, secretários, vice-prefeito. Vice-prefeito e prefeito não cabe porque eles não são servidor público, então não vão ser demitidos. Mas, bom, podem ser demitidos se eles forem servidores, estiver afastado para ser prefeito, para ser vice, enfim. Mas é para aquele gestor público, para aquela pessoa que lida com, manipula valores ou alguma coisa nesse sentido. Incontinência pública ou conduta escandalosa. Vejam que isso é bastante subjetivo. Né? Isso é bastante subjetivo. Mas sabe, determinadas condutas muito, muito contrárias à moralidade, elas podem ser consideradas como uma conduta escandalosa. Embriaguez pública frequente. Tá? Não, frequente. Aquela pessoa que tem um problema mesmo, sabe? Que está sempre... Né? Uma pessoa que sabe, pega brigando. O cara está sempre brigando, sempre envolvido. Todo final de semana ele vai para as carreiras lá, ele sempre está brigando, sempre está envolvido. Passa na delegacia, entendeu? Tem muitos BOs no nome dele. Tem muita reclamação de som alto, está sempre respondendo processo lá no fórum por som alto, por dirigir embriagado. Isso pode ser considerado uma conduta escandalosa. A pessoa que não tem um freio inibitório muito calibrado, né? Tem controle, mas não tem pilha, sabe? Tá sem pilha o controle dele, essas coisas. Né? Aplicação irregular de ofensa física, tá? Dá um soco na cabeça de alguém lá dentro da prefeitura, alguma coisa nesse sentido. Tá? Ofensa física cometida em serviço. Vejam, aqui é em serviço. Se tu arrumou uma briga num bar, num baile, pode ser uma conduta escandalosa, como pode não ser nada. Tá? Mas uma agressão a alguém em serviço, tá? E que não seja legítima defesa. Ele veio pra cima de mim, me errou 2, 3 bofetadas e eu derrubei ele. Bom, entendeu? Tá te defendendo. Tá? Mas, por isso o processo administrativo vai produzir prova. Né? Então, isso sim. Tá? Revelação de segredo apropriado em razão do cargo. Tá? Então, tu sai espalhando uma situação que tu ficou sabendo como um assistente social do município, como um psicólogo do município, como uma professora, ou um conselheiro tutelar, enfim. Né? No exercício da tua função, tu adquire um determinado segredo, é ter confiado uma determinada situação que deveria ser permanecida em segredo, tu sai espalhando para todo mundo, conta, bota no Facebook, sei lá. Tá? Lesão aos cofres públicos, dilapidação do patrimônio, quando tu não cuida daquele patrimônio que é colocado à tua disposição para o trabalho, enfim. Acumulação ilegal de cargos. Quando um servidor acumula ilegalmente 2 cargos, tá? Ou seja, não são compatíveis em horário e tu assume os 2, tu é chamado a escolher um deles com qual tu vai ficar. E do outro tu é demitido. Transgressão do artigo 130, dos incisos 10 ao 16, foi aqueles que eu vi, que eu falei com vocês anteriormente. É a reiteração no atraso, todas aquelas condutas que a gente viu antes. E o servidor público que se manifesta contra o trabalho e expõe coisas do trabalho em Facebook, como fica isso? Não pode. Porque a gente tem visto muito. Não, a gente vê, a gente sabe, mas não pode. Tá? Mas não, imprensa é imprensa. Tá? Não, imprensa é imprensa. Facebook não é imprensa, a não ser que tu seja um órgão de imprensa. Todo mundo tem liberdade de expressão. Peraí. Todo mundo tem liberdade de expressão. Mas a liberdade de expressão tem um limite. Ela não é absoluta. E ela nunca vai ser absoluta. Tá? Bom, agora vão chiar comigo? Pode chiar, tá gravado e é isso mesmo. A liberdade de expressão não pode, de forma alguma, ser confundida com liberdade de agressão. Tu não pode usar a tua liberdade. Eu não gosto da aula do professor Fábio porque ele não explica direito. Tá? É a opinião da pessoa. Eu não posso fazer nada com relação a isso. Por quê? Porque é pessoal. Eu não gosto do professor Fábio por quê? Porque ele grita muito, porque ele é baba, porque é careca, porque ele usa óculos, não importa. Tá? A pessoa não gosta de mim, ela tem o direito de não gostar da minha metodologia, da forma como eu dou aula. Agora,
não pode vir me ofender. Ah, eu não gosto daquele corno filho da puta. Bom, aí não, peraí, vamos se respeitar, que aí tu já tá me injuriando, já tá me difamando, já é um cometimento de crime. Passa da esfera do simples não gostar, entendeu? Passa dessa esfera. A questão é que o servidor público ele tem uma série de questões. Primeiro, o servidor público ele tem que ser leal à instituição. Está escrito aqui, 129, inciso 2. É um dever do servidor público ser leal à instituição. Isso é vestir a camisa, é trabalhar com gosto, é trabalhar respeitando aquelas instituições. Tu tem a obrigação legal de guardar os segredos e as atividades da tua repartição. Então, porque tu sabe que lá na saúde aconteceu alguma coisa assim, isso não justifica que tu saia espalhando por aí aquilo que aconteceu lá dentro da saúde. Seja uma questão administrativa ou seja uma doença que tu ficou sabendo que alguém tem. Entendeu? Então, a liberdade de expressão ela tem um limite, ela não é absoluta. Então, esse tipo de coisa pode vir a te causar um problema. Servidor público que sai falando muito da instituição, que sai reclamando, está pedindo para tomar um processo. Depende da boa vontade do chefe dele. Eu digo isso, sabe por quê? Eu vou dar um exemplo pessoal. Eu digo isso porque nós temos essa regra dentro do judiciário. Nós não podemos comentar decisões judiciais. Sabe? Não podemos comentar decisões judiciais. Saiu uma decisão envolvendo... Eu posso comentar como um artigo de aula aqui para vocês, mas eu não posso sair comentando. Ah, aquele juiz decidiu tal, não sei... Nem precisa ser o meu juiz. Pode ser qualquer juiz do meu tribunal. Eu não posso sair comentando. Comentando no sentido de criticar. Publicizar é uma coisa. As sentenças são públicas. As decisões judiciais são públicas. Então, eu posso comentar o resultado do júri de segunda-feira que eu fui e que o réu foi condenado a 10 anos de prisão. Isso é público, entendeu? E que ele não se apresentou para ser julgado, que ele está considerado foragido, né? Que o juiz determinou a prisão dele, que ele tem um mandado de prisão. Tudo isso eu posso comentar, eu não estou falando mal do réu nem nada nesse sentido, isso eu estou falando objetivamente. Eu estou publicizando uma coisa que já é pública. Tá? Agora, eu sair criticando a decisão do meu chefe para frente de todos vocês aqui, porque ele decidiu lá, quando saiu aqueles negócios lá, porque fecha no feriado, porque abre no feriado, porque não sei o quê, aí eu saio falando mal de uma determinada decisão judicial, criticando ela, porque ela está errada, porque esse juiz assim é assim, porque desse jeito não funciona, que não vai para frente, é por causa desse tipo de decisão que o país não vai para frente, que não sei o quê. Aí não, é aí esse tipo de coisa. Eu sou proibido pelas regras internas do meu trabalho de fazê-lo, entendeu? Então, é a mesma coisa com vocês, servidores da prefeitura. Vocês não podem sair comentando as questões do serviço de forma pejorativa. Não pode faltar com respeito às autoridades públicas. A gente leu isso agora há pouco. Entendeu? Então, expor certas coisas pode ser considerado... Vejam, tudo é muito subjetivo, depende do quanto essa pessoa se sente agredida ou não por aquilo que tu está falando. Ah, deixa que fale, não me importa. Entendeu? Crimes contra a honra são subjetivos. Entendeu? Eu passei a vida inteira sendo chamado de orelhudo, de dumbo, de não sei o quê, e aquilo não me incomodou. Não a ponto de eu sair no tapa com as pessoas, reclamando ou qualquer coisa nesse sentido. Não me tirava do sério. Então, por quê? Porque algumas pessoas aceitam certas coisas de alguma forma ou não ligam e outras se importam muito. Então, depende da autoimagem que cada pessoa tem. Eu não brincaria com isso. Eu aprendi a minha lição de um jeito ruim, tá? Porque eu tomei uma chamada pública do tribunal por conta de um comentário que eu fiz no meu Facebook sobre uma decisão de um juiz lá de Porto Alegre, no site do Correio do Povo. Então, olha só, um juiz deu uma decisão num processo no site, saiu uma cópia da decisão lá, uma ementa da decisão, no Facebook do Correio do Povo e eu fiz um comentário. Tá? Meu comentário foi incorreto. Foi. Até era a minha opinião, mas eu estava comentando. E eu recebi dali uns dias uma notificação para que eu me justificasse, sob pena de ser aberto um processo administrativo contra mim.
que eu fiz? Eu estava errado. Botei a viola no saco, pedi desculpa para o juiz e aprendi a minha lição. Não falo mais, não comento mais decisão. Ah, o STF decidiu. Ah, que bom para o STF. Não falo nada. Entendeu? Eu não falo nada. Entendeu? Então, assim, ó, não comento mais esse tipo de coisa para evitar problema. Então, é melhor evitar. Entende? É melhor evitar. Tá bem? Seguimos aqui. Tá? Depois tem mais uma série de questões envolvendo os servidores, tá? Que o ato da imposição da penalidade lá no 149 vai mencionar sempre o fundamento legal, ou seja, vai dizer que falta o servidor cometeu, que tipo de falta o servidor cometeu. Ele está sendo punido porque ele infringiu o artigo 129, inciso 1 da lei, do regime jurídico do município. Tem que justificar, colocar o porquê exatamente aquele servidor está sendo punido. Tá bem? Algumas situações envolvendo o processo, rapidamente aqui, tá? Para nós encerrarmos esse assunto. Tá? O processo administrativo disciplinar, ele é muito parecido com um processo penal judicial. Até porque ele está fazendo um levantamento para punir alguém ou não. Então, ele é muito semelhante ao processo. E ele pode ser dividido em duas partes. A primeira delas se chama sindicância. A sindicância acontece quando a prefeitura não sabe se o fato efetivamente aconteceu ou, tendo certeza que o fato aconteceu, tá, não sabe quem foi o seu autor. Então, chegando no Parque de Máquinas na segunda-feira, depois de um feriadão, os servidores dão falta de um notebook que ficava lá sempre numa determinada sala, que era usada pelo pessoal lá do administrativo, e esse notebook sumiu. Pergunta daqui, pergunta dali, pergunta de lá, pergunta daqui, pergunta dali, pergunta para um, pergunta para outro, passa o dia inteiro procurando a porra do notebook e o notebook não aparece. Ninguém sabe e ninguém viu. Vamos ter que abrir uma sindicância. Por quê? Sabemos que um notebook sumiu. Temos certeza que ele sumiu? Não. Alguém pode ter levado e tal, não sei o quê, pode estar em outra... Mas temos que procurar. Temos que se virar, tá? Sumiu, não achamos de jeito nenhum. Bom, então alguém levou. Vamos fazer uma sindicância, que é... O que é uma sindicância? É uma investigação. É mais ou menos o que a polícia faz no inquérito policial. A sindicância é o equivalente a um inquérito da polícia. Então, vai se ouvir testemunhas, vai verificar se tem... quem era o responsável por aquilo, quando é que foi a última vez que foi usado, quem foi o último que viu, se tem alguma câmera de segurança que possa ter filmado, vai se levantar todos esses dados oficialmente e no final vai se fazer um relatório. Tá? Aí uma câmera lá de segurança pegou e viu que um servidor público botou o notebook debaixo do braço e levou embora. E perguntado, ele disse que não tinha nada a ver com aquilo. Entendeu? A sindicância vai gerar um relatório. E esse relatório vai indicar o fato e vai indicar o autor. O fato é um peculato furto. É o furto de algum bem que um servidor tinha em razão do seu cargo. Ele tinha posse em razão do seu cargo, ou que ele tinha acesso em razão do seu cargo. Ele ia sempre naquela sala, ele trabalhava naquela sala, o notebook não era ele que usava, mas ele tinha acesso àquela sala. E o servidor, tá? E quem foi o autor? A sindicância tem que indicar essas coisas, tá? A sindicância tem que indicar essas coisas. Sabendo qual foi o fato e qual foi o autor, se inicia o processo administrativo disciplinar. O processo administrativo disciplinar, ele só pode ser instaurado quando tem um fato determinado e um autor conhecido. Eu estou explicando isso para vocês dessa forma, porque se eu for ler cada um desses artigos, eu só vou complicar mais a vida de vocês. Isso é geralmente pedido de uma forma bem simples nas provas, quando raramente essa parte vem nas provas.
É bem incomum. Geralmente fica ali nos deveres e responsabilidades, dificilmente entra nessa questão porque ela é bastante complexa. Tá? Então, o processo administrativo disciplinar, se a sindicância é como se fosse um inquérito da delegacia, e no final o delegado diz, ó, teve esse crime aqui, e quem cometeu esse crime aqui foi o fulaninho. Tá? E aí vira um processo lá dentro do fórum. É mais ou menos a mesma coisa. Aí o processo administrativo disciplinar. O processo administrativo disciplinar, ele é o seguinte, ele pode ser feito determinado pelo prefeito ou determinado por um secretário, se o prefeito assim o autorizar. Tá? O secretário nomeia lá o secretário de obras que vai ser o processante. Vai ter uma banca com 3 pessoas. Vai ter um comitê, uma comissão com 3 servidores. Esses 3 servidores que fazem parte, eles têm que ser estáveis. Isso aqui é importante. Não é só efetivo. Ou seja, não é só servidor concursado em estágio probatório. Tem que já ter passado do estágio probatório e tem que ter sido confirmado no serviço. Tem que ser 3 servidores que já passaram pelo estágio probatório. Por quê? Para que eles possam tomar uma decisão isenta, sem medo de repercussões depois. Tá? Sem medo de virem a ser perseguidos depois, demitidos, exonerados ou alguma coisa assim. Tá? Então, caso eles mexam em algum vespeiro meio complicado, sabe? O servidor acusado, o processado, tá? Ele é notificado, ou seja, ele toma ciência, tá? Daquilo que ele está sendo acusado. Tá? Ele toma ciência daquilo que ele está sendo acusado. Bom, está sendo acusado disso, e é marcado uma... ele vai produzir suas provas. Tá? Provas a favor e provas contra ele. Tá? Então ele apresenta testemunhas, gravação, desculpas que ele tiver de dizer que não foi ele, entendeu? Que ele não foi o responsável, que ele largou aquele notebook lá na outra sala, ele realmente pegou, ele foi o último que pegou, mas ele largou na outra sala, que o fulano viu ele largando lá, chama o fulano, ouve o fulano, junta essas provas, junta a gravação, junta todas as coisas, ouve outras pessoas, o fulano vai ser chamado, vai ser ouvido, não vai ser ouvido, entendeu? Então assim, ali se produz todo tipo de prova. O servidor tem direito de ampla defesa. Ele pode usar qualquer prova que estiver ao alcance dele para se defender. Provas escritas, provas de vídeo, de áudio, de testemunha, do que ele precisar de provas, o que ele quiser usar. Ele não precisa estar sozinho, ele pode estar acompanhado de um advogado, é totalmente permitido, é até aconselhável que assim se faça. Tá? Produzidas as provas, tá? Se faz essa comissão de 3 servidores aqui, tá? Abre prazo para que o servidor se defenda. Aí o servidor vai fazer uma alegação escrita. Tá? O servidor faz as alegações escritas. O que ele vai fazer? Ali ele vai colocar a defesa dele no papel, combinando com tudo aquilo que as provas produziram. Então, ali ele vai dizer que as provas mostraram que não foi ele, que não há prova suficiente de que ele tenha feito isso, que embora tenha uma gravação que mostra ele pegando, não tem nada que comprove que ele tenha levado embora, que ele largou, que teve uma testemunha que diz que lembra de ter visto ele com volume debaixo do braço, que não lembra se era um caderno, uma pasta ou um notebook, mas que estava ali. Tá? Eu estou inventando tudo isso à medida que o nosso processo vai andando aqui. Tá? Então, tudo isso ele vai colocar no papel, tá? E depois de apresentadas as provas e apresentada a defesa do servidor, por escrito, certinho, tá? Essa comissão, ela dá um parecer. Esse parecer diz se o servidor deve ser condenado ou não e sugere que pena o servidor vai levar. Entendemos que o servidor é culpado, entendemos que foi um crime grave e a pena
correspondente à pena de demissão. Porque é um crime contra a administração pública, é um peculato, enfim. Então, entendemos que a pena cabível para ele é a pena de demissão. Essa é a decisão da comissão. Aí aqui tem um detalhezinho. Se for o secretário que estiver na chefia desses trabalhos, a autoridade processante for o secretário, e o secretário não faz parte disso aqui, ele que vai decidir. O parecer é submetido à autoridade. Essa autoridade pode ser o secretário ou pode ser o prefeito, depende de quem estiver tocando esse PAD. Tá? Depende de quem estiver tocando esse PAD. Só que o secretário não pode aplicar a pena de demissão, nem pode aplicar a pena de destituição da FG, nem pode aplicar a pena de suspensão. Não, suspensão pode, desculpa. Suspensão pode. Ele pode aplicar advertência e suspensão só. As outras ele não pode aplicar. Então, se a pena que a comissão disser que tem que ser aplicada é uma pena mais grave, o secretário tem que mandar para o prefeito. Ele remete tudo aquilo para o prefeito decidir. Se for uma pena mais leve, ele mesmo aplica a pena. Uma advertência, entendeu? É uma advertência. 2 caras lá que brigaram, um deu um soco na cabeça do outro lá, sei lá, se empurraram lá, se afiaram as unhas um no outro lá, tá? Eu vou dar uma suspensão para os caras, vou dar uma advertência. Isso o secretário pode. Acima disso ele não pode, ele tem que mandar para o prefeito. A autoridade que estiver tocando esse procedimento, tá? Ela pode fazer 2 coisas. Ela homologa o parecer. O que é homologar o parecer? É dizer, concordo com esse parecer, com tudo que está escrito nele, concordo com as conclusões que ele chegou e concordo com a pena que foi aplicada. E aplico essa pena ao servidor. Quem aplica a pena é a autoridade competente. Aqui, o parecer, ele só dá uma sugestão do que aquela comissão diz que tem que acontecer com o servidor. Quem homologa e aplica a pena é a autoridade processante. Ou ele substitui. Eu não concordo, essa pena foi muito pesada, eu vou mudar a pena por uma mais leve. Essa pena foi muito branda, eu vou mudar essa pena por uma mais pesada. Eu não concordo com a decisão geral disso aqui. A coleta de provas foi para um lado errado, entendeu? Então vamos mudar. E aí ele tem que fazer um novo parecer justificando a decisão dele. E a decisão dele é a que vale. Isso aqui, o parecer, é só uma opinião. Não tem que necessariamente ser seguido. Geralmente há uma participação do pessoal do jurídico da prefeitura nisso. E, obviamente, alguém do direito sempre é envolvido nisso, né? Sempre colocam alguém do jurídico, alguma coisa nesse sentido. Tá? Então, essas são as decisões. Da decisão da autoridade processante, cabe recurso para o prefeito. Se foi o secretário que aplicou a pena, cabe recurso para o prefeito, para rever essa decisão. Se foi o prefeito que aplicou a pena, cabe recurso para o prefeito também. O prefeito vai mudar a decisão dele dali 5 dias? Não, não vai, mas cabe um recurso para ele, onde tu vai pedir uma reconsideração por parte dele. Tá? E aqui se encerra o nosso processo administrativo, com a condenação ou com a absolvição do servidor. Absolvido, está livre, não teve prova suficiente para condená-lo, está absolvido e pronto, segue a vida. Condenado, ele vai receber a pena, uma advertência, uma suspensão por uns dias ou alguma coisa mais grave. A destituição da função gratificada sempre vai dizer respeito àquela função gratificada dele. Ele não perde o seu emprego, ele só perde a FG. Tá? A demissão, tu perde o cargo. A destituição da função gratificada, tu perde a FG que tu tinha. Tu tem uma FG, tu cometeu um fato, foi aplicada uma pena de perda da função gratificada, de destituição da função gratificada, tu vai perder aquela função gratificada que tu tinha, mas tu segue sendo funcionário da prefeitura e tu segue com o teu cargo normal. Então, tu é diretor de escola, tu tem uma função gratificada de diretor da escola, acontece alguma coisa, tu perde essa função, tu volta para o teu trabalho normal de professor, sala de aula, enfim, né? Tu só não é mais diretor. Alguns diriam que é um bônus e não um ônus, porque diz que é meio complicada
a coisa. Então, basicamente, o que vocês precisam saber sobre o processo administrativo disciplinar é isso. Tá? Em linhas gerais, ele é isso. Tá? Depois nós temos a aposentadoria, lá no artigo 194, porque chega já dessa família, né? Deu. Tá? A aposentadoria é uma coisa que vocês têm que aprender agora para esse concurso, mas não significa nem perto de que vocês vão chegar a gozar disso dessa forma, porque muda 200 mil vezes. De 98 para cá já mudou 10 vezes. Eu nem perco meu tempo. Às vezes eu encontro algum servidor aposentado, algum colega, alguma coisa assim. E tu quando é que te aposenta? Eu digo, nem tô pensando nisso. Ah, porque tu é novo. Eu digo, não, é porque é novo, porque vai mudar 10 vezes até chegar na minha vez. Cada vez que chega perto, eles jogam a linha de chegada um pouquinho mais para frente. Tá? É assim. A impressão que tu tem é que tu tá correndo uma maratona e quando tu começa a enxergar a linha, chega dois malucos lá e pegam aquele negocinho de papel higiênico lá e jogam mais pra frente um pouco. Entendeu? Então, assim, hoje, tá? Hoje é mais ou menos assim para se aposentar pela prefeitura. O servidor será aposentado por invalidez permanente, tendo proventos integrais quando sofrer acidente de serviço, doença profissional ou grave, contagiosa, enfim, que for adquirida no serviço. Tá? Se tu ficar doente por conta do serviço, ou se tu sofrer um acidente que te incapacite de trabalhar, tu vai ser aposentado, tá, por acidente de serviço e, portanto, tu vai ter direito a teus proventos integrais. Tá? Esse é o primeiro ponto. Moléstia grave, ligada ao serviço, enfim. Tá? Nos demais casos, lá no inciso segundo, lá embaixo, compulsoriamente aos 70 anos de idade. Tá? Inciso 2, mais lá embaixo. Compulsoriamente aos 70 anos de serviço. Artigo 194 tem o inciso 1, depois tem 4 parágrafos que tratam todos sobre o auxílio-doença. E depois o inciso 2, compulsoriamente aos 70 anos de idade com proventos proporcionais ao tempo de serviço que tu tiver. Tá? Chegou nos 70, o serviço público não te quer mais. Tu vai para casa. Tu vai para casa, tu queira ou não. Tu tem a lenha para queimar ainda ou não, tu vai para casa. Tá? Depois, voluntariamente, ou seja, tu pede para te aposentar. Tá? Aos 35 anos de serviço se homem, 30 se mulher, com proventos integrais. 30 anos de magistério ser professor, 25 ser professora, com proventos integrais. Ou então, 30 anos de serviço se homem e 25 se mulher, nos outros trabalhos que não o magistério, com proventos proporcionais a esse tempo de serviço. Na verdade, nós estamos estudando para uma prova. Isso aqui na prática já não está mais valendo. Isso aqui na prática, pela regra de aposentadoria, é aquela regra que tu tem que fechar 90, 85 do INSS. Para fins de... É por isso que eu não estou me matando muito, entendeu? Isso aqui é para fins de prova, porque na prática essa regra já não está mais funcionando. Essa lei está desatualizada. Mas vai que esses malucos peçam isso na prova, né? É pouco provável e é por isso que eu não estou tratando com tanto afinco um assunto tão importante que é a aposentadoria. Porque isso não vale mais. Se cair isso na prova, nós vamos pedir anulação dessas questões. Porque isso aqui não, essa regra não vale mais. Tá? E depois, por idade, 65 anos de idade se homem, 60 se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de serviço pela idade. E aí depois tem a questão do laudo de saúde, tem aposentadorias especiais para situações onde tu tenha uma insalubridade muito alta ou algum serviço especial, enfim. Tá? O artigo 203 fala do salário família, que será devido ao servidor ativo ou inativo, ou seja, vale para o aposentado também, na proporção do número de filhos ou equiparados. Consideram-se equiparados, 203, salário família. Tá?
consideram-se equiparados o enteado e o menor que estiver sob a guarda do adulto. Então, uma avó, por exemplo, que tem... Tem um teto, né, Fabiano? Tá. Isso tem um teto. Eu não sei onde é que está esse teto, porque esse teto não está aqui. Porque ele não tá aqui, ele... Eu sei, já tem outras reclamações, na outra turma me disseram que eles pagam até um determinado limite e depois de um determinado limite eles não pagam mais, tá? Eu sei, mas eu não sei aonde que está essa regra. Eu não sei aonde que está essa regra, porque essa regra não é uma regra constitucional. Na Constituição não tem limite de salário família. Tá? Então, assim, ó, é uma regra municipal. Onde é que ela está, eu não sei. Ela não está na lei que a gente está estudando. Salário família Tá. é homem e mulher, né? Não tem nada a ver. Todo servidor recebe salário família. Nossa, essa homem, vai igual. Hã? Proporcional a que valor seria só. Tá, calma, deixa eu chegar lá. O valor da cota do salário família será pago mensalmente no valor de 5% do menor padrão de vencimento do quadro de servidores. Então, sabe aqueles 1.400 e pouco que está lá no edital? Ah, é 5% daquilo, é 70 pila. Tá? Tá? Para a unidade do cruzado novo seguinte, o arredondamento é do cruzado novo. Então, tu imagina o quanto isso é velho, né? Metade de vocês nem viram o cruzado novo. Tá? Por filho menor ou equiparado, ou seja, pode ter mais de um, né? Até completar 14 anos ou qualquer idade se for inválido. Tá? Então é para crianças até 14, né? Adolescentes no caso já, né? Ou então para qualquer pessoa que tiver filho ou dependente equiparado a filho, né? Inválido. A questão toda é o seguinte, há um regramento que corta isso acima de um determinado valor. E eu não sei dizer para vocês, confesso, que lei é essa que determina que alguns servidores que ganham um pouco mais não os recebam. Tá? Porque nós no judiciário recebemos, todo mundo, entendeu? Todo mundo recebe. Na Constituição Federal não diz nada que é o salário família limitado até 2 salários mínimos. Quem recebe mais do salário mínimo e meio, quem recebe mais de 2 salários mínimos não recebe salário família. Não há essa limitação na Constituição. Então tem que ver de onde é que saiu essa limitação. Tá? Depois só para nós encerrar rapidinho. Licença para tratamento de saúde. Ela vai ser, e aqui é licença para tratamento de saúde próprio, do servidor mesmo, não é para as pessoas da família nem nada. Até 15 dias... Tá? Remuneração integral, acima de 15 dias tu vai para o INSS, é o INSS que vai te pagar, e é 70% da remuneração. Então não fiquem doentes muito tempo porque vocês vão perder dinheiro. Tá? Azar de vocês, aguentem. Legal isso, né? Quanto mais tu precisa de dinheiro, mais eles te cortam o dinheiro. Tá? E ainda demora um tempão pra te pagar. Sim, demora um tempão. Hã? Acho que mudou, né? Não é mais 15. Não, é 15. Aqui tá 15. Aqui tá 15. Só se há alguma regra diferenciada, porque eu não estou sabendo. Tá? Depois do artigo 211 fala da licença gestante, adotante e licença paternidade. Será concedida mediante laudo médico licença para a servidora gestante de 120 dias consecutivos. Nós sabemos que a prefeitura já está dando 180, tá? Mas para fins desta lei, porque o concurso pede esta lei, é 120 dias. Tá? A licença tem início no primeiro dia do 9º mês de gestação. Ninguém segue isso aqui. A não ser que tenha que ter repouso, ninguém segue. Geralmente as mulheres trabalham até os últimos dias para tirar uma licença mais longa depois que o bebê nasce. Se o bebê nascer prematuro, obviamente a licença começa no dia que nasce a criança. Tá? E esse parágrafo terceiro, ó. Tá. Eu não cheguei lá ainda. Natimorto? Tá, o que tem? Ali diz decorridos 30 dias, isso não mudou? Olha, eu não sei, eu acho que não. Se a criança nascer morta, a mulher tem 30 dias de licença obrigatória. Depois de 30 dias é feita uma reavaliação para ver se ela vai voltar ou não. Depende do laudo médico da situação. Em caso de aborto não criminoso, tá? Se for criminoso tem que ir para cadeia, tá? É a regra que diz. Se não concordam, bom, sinto muito, vamos mudar o Código Penal, mas por enquanto é a regra que nós temos. Tá? Terá direito a vítima 30 dias de repouso remunerado. Tá? Também vai ser avaliada depois, a gente sabe. Servidora que adotar criança até 1 ano de idade tem 90 dias de licença.
No caso da adoção de criança com mais de 1 ano até 7 anos, tá? Tem 30 dias. Ué? Tá? Então, até 1 ano, a criança de até 1 ano tem 90 dias de licença. Criança com 1 ano até 7 anos tem 30 dias. Essa regra não é mais a regra oficial do serviço público. A regra oficial do serviço público é diferente. Para crianças menores estão dando todo o período de licença maternidade, de 180 dias. Tá? Mas, para fins do nosso concurso, nós temos que estudar esta regra aqui, que é a que está no nosso serviço público. Tá? O artigo 213 tem um erro. É a licença paternidade e não licença maternidade. Não existe licença maternidade. O que existe é licença gestante. Tá? Então, é licença paternidade e ela vai ser de 5 dias. Porque o servicinho dele foi só botar a sementinha lá e deu. Então, que se rale. Ele que se rale. Tá? E por fim, que eu gosto sempre de falar para desmistificar uma situaçãozinha rápida, artigo 228, auxílio reclusão, que sempre dá fofoca. Eu gosto sempre de terminar com esse assunto, porque eu gosto de desmistificar esse assunto. Vocês estão cansados de ver Facebook, WhatsApp, porque não sei o que, porque licença, porque o auxílio reclusão, porque pagam para os presos, porque um trabalhador não ganha e um preso ganha e não sei o que, e aquela história, e aquele monte de fake news. E aquele monte de fake news. E é tudo fake news. Olha só, o auxílio reclusão é um dinheiro que é pago para a família do preso se e unicamente se este preso contribuía para o INSS. Se ele não contribuía, o que é o caso de 99,9999% dos presos, tá? A família não recebe nada. Esse dinheiro não vai para o preso, esse dinheiro vai para a família e é pago pelo INSS. Por quê? Porque é pago pela Previdência, para ajudar a família. Muitas vezes a família não tem culpa. Às vezes a família é cúmplice. Às vezes a família é cúmplice. Nem sempre. É muito relativo. É que eles são autônomos. Entendeu? É muito relativo. Agora vocês me perguntam, quantos dos vizinhos da Bianca lá recebem auxílio reclusão? Lá deve ter uns 5 ou 6. 0. Nenhum preso de Quaraí, dos 40 e poucos que tem preso, recebe auxílio reclusão. Por quê? Porque nenhum contribui para o INSS. Ninguém contribui para o INSS. Então o servidor vem trabalhando na prefeitura, tá? Ele vem trabalhando, ele vem recolhendo normalmente, tá? Aí ele se envolve numa briga, é um pouco cabeça quente e arruma um problema e acaba sendo preso. A família não tem nada que ver com aquela bronca. Foi uma bronca que ele teve lá num jogo de truco que ele perdeu e estava meio bêbado lá e derrubou um cara lá e fez uma cagada. Merece a família dele inteira pagar por uma coisa que ele fez lá bêbado e que com certeza quando passou o porre ele já estava arrependido? Entendeu? Então o auxílio reclusão é para essas situações e unicamente pago para servidores ou pessoas da iniciativa privada, do INSS, né, que recolhiam para algum órgão de previdência. Se não recolhe para órgão de previdência, não tem direito a auxílio reclusão. Então não é todo preso e o preso nunca recebe. Quem recebe é a família, tá bem? Com isso nós encerramos o regime jurídico. Eu agradeço a paciência de vocês com esse assunto e a próxima aula nós vamos entrar na lei orgânica do município, que é quase tão chata quanto essa, mas eu acho que eu consigo deixá-la um pouquinho mais divertidinha.